Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o poder das gerações. Nem todos tiveram pais ou avós que foram bons. Outros tiveram pais maravilhosos, ou pais mais ou menos e avós maravilhosos. Outros nem conheceram seus avós, outros conheceram mal seus pais. Mas como pode ter poder nas gerações se nem todos os pais e todos os avós foram bons? Bom, na verdade, não existe nada fora do controle divino e tudo que acontece está debaixo do controle dele, inclusive as coisas ruins. Então, às vezes, você não teve um bom pai para você entender o que é ser um mau pai e simplesmente afastar isso da tua vida e dizer, esse tipo de pai eu nunca vou ser, o que desaparece, o que não se compromete, o que não cuida, o que não abraça, o que não fala eu te amo. Então, tanto os exemplos bons quanto os exemplos ruins das nossas gerações passadas e futuras nos ensinam, nos complementam. Existem coisas que mudam muito de geração para geração. Esses dias eu estava pensando, meu filho José tem 12 anos e a gente tem que ficar proibindo ele toda hora de ficar nos joguinhos de internet. Não pode, a gente bota aquele contador de tempo no celular, acaba o tempo, ele fica revoltado. Ah, pai, mas só deixou 1 hora hoje e não sei o quê. Com 12 anos, na minha época, nem tinha internet. Então, era um tipo de problema que meu pai não teve comigo. Eu lembro que a primeira vez que eu tive um contato direto com a internet, eu tinha de 17 para 18 anos. Foi quando eu fui para um computador dessas Lan House, lembra da Lan House? Criar um e-mail. Eu criei um e-mail para ter contato com o mundo online, que eu não tinha. Então, de tempos em tempos, ou de geração em geração, mudam-se muitas coisas. Costumes, regras, coisas que podiam antes, agora não pode. Antigamente a gente podia fazer certas brincadeiras, agora não podem mais fazer. E algumas certas brincadeiras que antes se podiam, agora são até crime. Mudam-se também maneiras de tratar as coisas. Antigamente, por exemplo, em gerações passadas, o vendedor era aquele que não deu certo em nada, então vai ter que ser vendedor. Hoje em dia, o vendedor é o profissional mais valorizado porque é o que bota dinheiro na instituição. De geração para geração, mudam-se muitas coisas. Costumes, manias, formas de fazer, moda, tecnologia. Você imagina que nós vivemos hoje num auge tecnológico, né? Esses dias eu cheguei em casa, tinha um negócio redondo andando de um lado para o outro. Falei, meu Deus, é um alienígena, o que é? Falei, Janine, o que é? Aí liguei, não vi a Janine assim no olho, liguei o telefone, Janine, tem um negócio redondo rodando. Ela falou, é um novo aspirador de pó que eu descobri. Vai de um lado para o outro, deixa... Eu nunca tinha visto. Você fala, Thiago, mas você já existe há 10 anos, mas eu nunca tinha visto. Eu fiquei impressionado, falei, gente, antigamente aspirador de pó era a nossa vassoura passando desesperadamente. Hoje em dia a tecnologia mudou, ou seja, de geração para geração mudam-se muitas coisas. Mas tem uma coisa que eu quero te ensinar hoje, que dura por todas as gerações. É imutável, é intransponível, indestrutível, e não importa a situação que você esteja, não importa quem foram os seus pais ou seus avós, ou quem você está criando, seus filhos e netos, esse elemento pode fazer parte e trazer completa transformação para a tua vida e para as tuas gerações. Esse elemento é o que eu tenho lutado muito para manter vivo, aceso na minha casa. Por quê? Eu tive o privilégio de ter bons pais e bons avós, com problemas, com situações difíceis, com brigas, com confusões, como qualquer família. Mas quando eu digo tive bons pais e bons avós, eram presentes e amavam a Deus. Eram presentes, estavam sempre lá e amavam a Deus, me ensinaram a amar a Deus. Então eu os considero bons pais e bons avós. Mas muitas pessoas não tiveram esse privilégio. Sim ou não? Sim. Quem aqui teve problema com pai ou com avós? Ausência, problema de convivência,
quase a metade. Quem aqui nem conheceu os pais ou nem conheceu os avós? Você nem chegou a conhecer, levanta a mão. 20%. Ok. Quem aqui teve excelentes pais? Levanta a mão. 30%, 40%. Ou seja, nós estamos numa sociedade onde podemos dizer que é 33%. 33%, tanto faz. Não lembra de muitas coisas. Se teve bom pai, mau pai, não lembro. Foi meio tanto faz. 33% tiveram maus pais ou maus avós ausentes e 33% tiveram bons pais. Eu lembro, meu pai brincava comigo, eu lembro meu avô me trazia presente no Natal e tal. Então nós vivemos uma sociedade dividida emocionalmente. Uma geração ferida, e por isso que as pessoas são tão diferentes uma das outras, e por isso que as pessoas não empreendem igual umas às outras. Um tem força para empreender no mesmo país que tem o mesmo imposto, e o outro é fraquinho, não consegue empreender nada. Por quê? Não teve força geracional, não teve ensino, não teve exemplo, não teve esse elemento que eu quero explicar hoje, que daqui a pouco eu vou revelar, que passa de geração em geração, é imutável e indestrutível. Porque os problemas podem ser outros de geração em geração. A tecnologia pode ser outra de geração em geração. As situações difíceis, os desafios podem ser outras de geração em geração. Por exemplo, a geração dos nossos avós não enfrentaram uma pandemia, dos nossos pais não enfrentaram uma pandemia. A gente enfrentou uma pandemia. A gente ficou quase 2 anos fechados. Vocês têm noção do que a gente passou? Você tem noção da dificuldade que foi para a gente sobreviver a isso? No início a gente não sabia o que era. A gente não tinha certeza do que estava acontecendo. Nós passamos por desafios que nossos pais não passaram e provavelmente nossos filhos não vão passar, ou vão passar desafios completamente diferentes dos nossos. Fala-se tanto em problemas climáticos, mas nós na verdade não sofremos ainda com isso. O nosso calor ainda é de até 40 graus. O nosso frio no Brasil é um frio de no máximo 0 graus. Mas o que são problemas climáticos? Pode ser que o calor um dia chegue a 55. O frio chega a menos 25 em lugares que antigamente não se chegava, não se tem estrutura para isso. Nós não estamos enfrentando problemas climáticos, pode ser que nossos filhos ou nossos netos enfrentem. Nós não estamos passando como gerações passadas passaram e como gerações futuras vão passar por perseguições religiosas. Hoje a gente tem implicância religiosa. Perseguição, não. A gente abre a igreja onde quiser, liga o YouTube e lê a Bíblia se quiser. A gente tem implicância. Intolerância, como se diz. Eu não gosto de usar muito essa palavra, porque está muito na moda para tudo. Mas nós temos implicância, nós temos intolerância. Perseguição, não. Mas já tivemos no passado. Cristãos já foram decapitados por se dizerem cristãos, e anuncio para vocês, para quem não sabe, porque está escrito que no futuro vai voltar essas perseguições. Mas a nossa geração não está enfrentando isso. Pode ser que nossos filhos ou netos enfrentem, ou seja, cada geração tem seus desafios. Porém, tem um elemento, que é o nosso assunto de hoje. Eu já vou entrar inclusive nos personagens bíblicos que eu quero trabalhar com vocês hoje. Um elemento que é de geração em geração, e de tudo que você vai ensinar para os teus filhos, de tudo que você tem que manter na tua vida hoje, é a coisa que você mais consegue proteger tua casa, tua causa, teus negócios e as tuas gerações. Chama-se fé. Intransponível, indestrutível. Tiago, me prova isso. Tá bom, vamos começar a falar das gerações, das primeiras gerações e mais conhecidas. E qualquer um aqui, independentemente da fé que professa ou do conhecimento bíblico que tem, vai conseguir dar sequência a esses nomes. Abraão, próximo nome. Meu Deus, que medo que eu estou. Abraão e... Então vamos de novo. Abraão, Isaque e Jacó. Independentemente do seu conhecimento bíblico ou da sua fé, esses nomes você conhece e sabe na sequência. Avô, pai e filho. Abraão, Isaque, Jacó. Tem também um quarto.
que a gente cita Abraão, Isaque e Jacó, mas tem um quarto, filho de Jacó, que acabou se tornando o mais conhecido porque se tornou governador no Egito. Seu nome era José. Eles têm várias coisas em comum, esses quatro. Todos os quatro eram herdeiros. Abraão era filho de um homem riquíssimo de Ur dos Caldeus. Isaque era filho de um homem riquíssimo chamado Abraão. Jacó era filho de um homem muito rico chamado Isaque. E José era filho de um dos homens mais ricos que já teve, Jacó. Os quatro eram herdeiros. Agora, quer ver uma coincidência estranha? Nenhum dos quatro pegaram a herança do pai. Nunca tinha reparado isso, né? Abraão sai de Ur dos Caldeus com uma mão na frente e outra atrás, deixa a herança do pai e vai recomeçar em Canaã. Isaque sai da casa do pai com uma mão na frente e atrás e recomeça em Gerar. E cavando poços, fica rico. Jacó briga com seu irmão Esaú, não dá tempo para nem fugir direito. Ele foge, a Bíblia diz que ele saiu somente com um bordão na mão, deixou toda a fortuna do pai para trás e recomeça com Labão, onde ele fica rico criando gado. E José é expulso da sua terra, é vendido como escravo para o Egito, não deu tempo para levar nem um chocolate, nem nada. E recomeça no Egito e vira o homem mais rico da terra naquela época. Ou seja, existem algumas repetições familiares muito comuns. Você já viu o pai que era bêbado, aí o filho era bêbado, o neto também era bêbado, um morreu de cirrose, outro também morreu de cirrose, outro morreu de cirrose, mas tem também a parte boa. Um empreendeu e ficou rico, passou para o filho conseguiu pegar e multiplicar, o outro, o neto, entrou no negócio também, fez acontecer. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, é muito comum repetições hereditárias. Anote isso, repetições hereditárias. Muito comum. Porque a gente aprende inconscientemente com quem convive. E não existe nenhum ambiente que a gente conviva mais do que a própria família. Não existe nenhum ambiente que a gente conviva mais do que a própria família. Fé é algo que você não só aprende, você recebe por convivência. Você absorve por convivência. Fé é algo que não só você aprende, mas você recebe ou absorve por convivência. Anote isso. Isaque aprendeu a fé de Abraão. Abraão não aprendeu a fé do seu pai porque era diferente. Ele reconheceu uma voz que ele não tinha certeza de quem era, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele acreditou nessa palavra e por isso foi chamado pai porque foi o primeiro a acreditar, o pai, o precursor, o primeiro a acreditar. Então, ele não aprendeu a fé de ninguém, mas a fé começou nele. Isaque já teve como aprender com alguém. Então, presta atenção, não tem desculpa para quem foram seus pais. Teus pais podem ter sido como o pai de Abraão, que não te ensinou nada. Então, começa por você. E teu pai pode ter sido maravilhoso como Abraão, então você aprende como Isaque aprendeu de Abraão. Não tem desculpa. Porque independentemente de quem foram seus antepassados, de quem foram seus pais, a Bíblia diz que nós temos um pai espiritual, o pai das luzes, e ele nos ensina todas as coisas. Então não estamos órfãos, não estamos largados, não estamos sem referência. Se a sua família não te deu base, a Bíblia está aí gratuitamente para te ensinar a base que você quiser. Financeira, emocional, familiar, o que for. Então eu comecei a perceber o seguinte, que apesar das gerações serem diferentes, Abraão tinha uma geração, Isaque tinha uma geração, Jacó tinha uma geração, José era outra geração, mas um elemento permaneceu nas 4 gerações. Qual é o nome desse elemento? Fé. Mas a fé foi diferente em cada geração. Por exemplo, eu estou tendo que ter uma fé muito alta para construir. Quem aqui já usou fé para construir alguma coisa na vida? Eu estou construindo riqueza, estou construindo casa, estou construindo terra prometida, estou construindo ministério, estou construindo Instituto 10, eu estou construindo. Então minha fé está muito ligada à construção. Senhor, me dá força para continuar. Senhor, me dá ideias. Senhor, me dá sabedoria para tomar essa decisão. Minha fé está muito ligada à construção. Meus filhos não vão usar esse mesmo tipo de fé. Eles vão usar a fé para a administração.
Senhor, me dá sabedoria para administrar isso aqui que meu pai deixou. Senhor, me ajuda aqui a não deixar ninguém errado entrar e roubar o que já está feito. Ou seja, eu estou usando uma fé para construção, meus filhos vão usar uma fé para administração. É a mesma fé usada de forma diferente. Quem está entendendo isso? Por exemplo, se você pega Abraão, usou uma fé inédita, que foi uma fé para acreditar no impossível, foi uma fé para construir, foi uma fé para sair da terra dos seus pais, uma fé para sair do lugar onde ele cresceu, nasceu, foi uma fé, vamos dizer, usar o nome inédita, uma fé inédita. É muito difícil, porque ele teve que obedecer o que antes não tinha referência. É muito fácil você obedecer o que tem referência. Hoje a gente tem Bíblia, pregadores, igreja, pastores, a gente tem um monte de coisa para obedecer a Deus, para ter referência. Na época de Abraão, não. Então, Abraão teve que exercer uma fé, que eu vou dando na fé que obedece. A fé da obediência. Eu não estou entendendo nada, mas eu vou obedecer. Então, na geração de Abraão, a fé que ele usou foi a fé da obediência. Na geração de Isaac, ele usou a fé para a paciência. Porque Isaac já era herdeiro de Abraão, mas ele era o filho da promessa, e a promessa não se cumpriu de um dia para o outro, ele teve que esperar. E para você esperar com paciência no Senhor, é preciso ter fé. Já Jacó usou outro tipo de fé. Ele usou a fé para transformação, porque Jacó tinha defeitos, Jacó tinha pequenos desvios de caráter, Jacó tinha problemas para resolver. Então a fé que ele usou não foi nem a fé para obedecer e nem a fé para esperar como seu pai, foi a fé para transformar. E José usou a fé para sobreviver, porque ele ficou 13 anos sendo usado como escravo. Então, peraí. Nem sempre teu filho vai ter uma vida melhor do que a tua, porque você preparou o caminho. Porque às vezes, ele pode ser enganado como José foi, e acabou terminando como escravo. É porque a fé é infalível e invencível. 13 anos depois, a fé entra em ação, tira José da prisão e coloca no palácio. Ou seja, Abraão usou a fé para obedecer, Isaac usou a fé para esperar, Jacó usou a fé para transformar, José usou a fé para sobreviver. Mas a fé sempre esteve nas gerações. Então você está aqui me escutando, a maioria de vocês que está aqui presencial são donos do próprio negócio, são empreendedores. Quem está me assistindo pela internet, você pode ter seu negócio, você pode estar trabalhando para alguém, você pode não estar trabalhando, mas uma coisa eu sei. Você vai precisar de algum tipo de fé hoje para mudar a sua realidade. Para dar esperança para as tuas gerações. A maioria de nós temos filhos. Quem tem um filho aqui? A maioria. E quando nós temos filhos, a gente pensa muito mais neles do que na gente. Quando eles são pequenos e têm algum tipo de dor, aquela dor no ouvido crônica, a gente preferia que a gente estivesse sentindo. Quantos pais no hospital falam: Deus, passa essa dor para mim, para meu filho não sofrer tanto? E foi mais ou menos isso que Jesus fez na cruz pela gente. Ele falou: deixa o peso do pecado e das dores da vida em cima de mim, para eles não sofrerem tanto. Porque eles não vão aguentar carregar se eu não carregar essa dor primeiro. Então a fé de Jesus foi o exemplo máximo de fé, que é a fé que absolve pecados, é a fé absolve pecados, a fé que diminui a dor e a fé que salva. E ele fez isso não pela próxima geração, ele fez isso por todas as gerações, antes e depois dele. No final das contas, por mais que a pessoa não acredite abertamente em Deus, toda pessoa de sucesso é uma pessoa de fé. Vou repetir isso aqui.
Por mais que a pessoa não declare, não acredite 100% claramente em Deus, ela não fala isso, ela não tem uma fé, ela não professa uma religião, uma fé religiosa, mas ela é uma pessoa de fé, ou seja, ela é uma pessoa que acredita no que ainda não existe. O que é fé? A certeza das coisas que se esperam, mas ainda não se veem. Isso é fé. Então, uma pessoa para ser um grande empreendedor precisa obrigatoriamente ser uma pessoa de fé. Porque ele vai ter que acreditar no sonho que está na cabeça dele, mas que ainda não é realidade. Ou seja, ele vai ter que acreditar no que ainda não se pode ver. Fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção do que ainda não se vê. Fé. Ou seja, empreendedor sempre é um homem de fé. Empreendedora sempre é uma mulher de fé. E eu estou te explicando, talvez de uma forma que você nunca tenha prestado atenção na Bíblia, que a fé tem faces ou facetas diferentes. Nós tivemos a fé que obedece de Abraão, a fé que transforma de Jacó, que transformou Jacó em Israel, a fé que espera de Isaac, por ser o filho da promessa, ele tinha que esperar o tempo certo das coisas. A fé que faz sobreviver, faz você sobreviver. Quem aqui já esteve numa situação muito pesada, muito difícil, e você usou a fé para sobreviver literalmente? Em 2014 eu passei por isso. Falei, se não for Deus da minha vida, eu não resisto. Eu vou sucumbir. Eu acho que eu vou até morrer fisicamente. Se não for Deus na minha vida, eu não aguento. E eu usei a fé para sobreviver. Mas também eu já usei fé para transformar. Quem aqui tinha algum problema, algum desvio de conduta, um caráter meio duvidoso no passado, e usou a fé para transformar isso na sua vida? Alguém já fez isso? Ou só eu? Porque eu tive que mudar muita coisa na minha vida, no meu caráter, para fazer o que eu faço hoje. Eu tive que dizer não para muitas coisas e continuo. Apesar das ofertas, eu preciso continuar olhando para frente e falar, caramba, isso não é para mim. Então a fé que transforma é uma fé que a gente vai usar todos os dias. Porque nós somos seres humanos e todo dia nós temos coisas para mudar. A fé que obedece é uma fé que a gente vai usar todo dia, porque todo dia nós vamos receber direcionamentos divinos para os nossos negócios, para a nossa família, para os nossos sentimentos, para as nossas emoções, para o nosso dinheiro. Então, ser uma pessoa que obedece a Deus exige fé. E obedecer a Deus não tem a ver com a tua religião, tem a ver com o quanto você acredita que Ele domina sobre sua vida. Porque tem gente que não vai à igreja nenhuma e obedece mais a Deus do que quem está 20 anos lá dentro. Mas a fé para sobreviver é uma fé que eu gostaria que vocês atentassem hoje. Porque às vezes a gente vai passar por crises no casamento que só a fé que sobrevive vai manter o nosso casamento de pé. Às vezes a gente vai passar por crises financeiras que só a fé que sobrevive vai manter a nossa vida financeira respirando mais um tempo. Às vezes nós vamos passar por um desânimo de um diagnóstico que chega, de um problema que se instalou, de uma traição que nos apunhalou pelas costas, e só a fé que faz a gente sobreviver em ação vai nos dar força para continuar mais um pouco. Então entenda essa palavra de hoje, não como uma pregação, mas como uma palestra sobre a fé imutável. Que todo empreendedor, que todo ser humano que está empreendendo algo na vida, empreendedor não é empresário. Empresário é quem tem um CNPJ. Empreendedor é quem está empreendendo algo na vida. Quem montou uma família e teve filhos já está empreendendo. O casamento por si só, sem filhos, já é um empreendimento. A senhorinha que está em casa vendendo bolo, fazendo salgadinho, é uma empreendedora. Não é uma empresária porque não tem um CNPJ, não tem uma loja aberta, mas é uma empreendedora. O jovem que está fazendo um segundo turno de trabalho para poder pagar sua faculdade no primeiro turno, é um empreendedor.
E a fé vai ser obrigatória para qualquer ser humano, mas principalmente para quem se considera um empreendedor, uma empreendedora. Principalmente. E eu quero que vocês estejam atentos em Gênesis 12, permita-me ler contigo, se você pode, eu vou abrir aqui no celular, na Bíblia online, Gênesis capítulo 12, e nós vamos ler um dos versículos mais famosos da Bíblia. Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra. Número 1, terra. Sai do meio dos teus parentes. Sai da casa do teu pai. E vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Aí aqui começa a promessa. Primeiro veio a ordem, depois vem a promessa. Repete comigo. Primeiro a ordem, depois a promessa. Deus não faz primeiro a promessa para você gostar e depois aqui começa a promessa. Primeiro veio a ordem, depois vem a promessa. Repete comigo. Primeiro a ordem, depois a promessa. Deus não faz primeiro a promessa para você gostar e depois te dá uma ordem. Ele primeiro dá ordem. Se você obedecer, com Deus é ordem incondicional. Ou você obedece ou não obedece. Mas se obedecer, tem promessa. Depois da ordem veio uma promessa: farei de ti um grande povo, te abençoarei, tornarei o teu nome famoso e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de ti todos os povos da terra, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, depois de uma ordem divina, sempre tem uma promessa. Depois de uma ordem divina, sempre tem uma promessa. Às vezes Deus fala assim, pega tudo onde você está e se muda para tal lugar. Eu não estou entendendo porque Deus está falando isso. É porque quando você obedecer a ordem, vai vir uma promessa. Aí ele vai começar a te mostrar, deixa eu te falar porque eu te movi de lugar, porque eu vou te fazer uma grande nação, porque eu vou te entregar coisas que você ainda não tem, eu vou tornar o teu nome famoso. E não sei porque as pessoas têm resistência com esse negócio de ficarem conhecidas, se a Bíblia diz que Deus quis tornar o nome de Abraão famoso, está na Bíblia. Agora, quem corre atrás da fama comete erro, porque às vezes você vai correr atrás de uma coisa que Deus não quer para você. Agora, se Deus quiser tornar o teu nome famoso, não tem quem consiga apagá-lo. Não tem quem consiga ofuscá-lo. Se Deus quiser levantar o nome da tua empresa, não tem quem consiga esconder tua empresa. Se Deus quiser fazer o teu produto, o teu negócio acontecer, não tem quem consiga atrapalhar isso. Essa é a verdade. Então ele dá uma ordem para Abraão, e de Abraão vai começar uma sequência de fé geracional. Repete comigo, fé geracional. Começou com um homem. Ele não tinha essa fé do pai dele, ele recebe essa fé por um chamado divino, ele obedece. Quando ele obedece essa voz desconhecida, que ninguém sabia quem era, ninguém tinha tido experiências com Deus antes de Abraão, quando ele obedece, ele se torna o pai da fé. Aí ele pega essa paternidade espiritual, passa para o seu filho Isaac, que passa para o seu filho Jacó, que passa para o seu filho José, e assim alcança todas as nações da terra. E a Bíblia diz, acabamos de ler, que todas as famílias, todos os povos da terra podem ser abençoados por causa da obediência de Abraão. Então, se hoje você pode fechar teus olhos e falar assim: Senhor, abençoa minha vida e prospera minha empresa, não deixa a gente entrar no vermelho. Senhor, faz os clientes se manterem, aquela sociedade, Senhor, aquele contrato. Se você pode pedir por você e pela tua prosperidade, é por causa da promessa feita a Abraão, que obedeceu a Deus sem saber quem era. Ou seja, o único elemento que você não pode perder de geração para geração não é a internet, não é a forma de se vestir, porque tudo isso muda, é a fé. O que mais eu luto para que, o que eu aprendi com meu pai, o meu pai aprendeu com meu avô, e o que mais eu luto para passar para os meus filhos é a fé. Às vezes até os bons modos que eu ensino para os meus filhos, a educação, pode mudar de geração para geração. Às vezes você ensina os bons modos, o certo é dar 2 beijinhos no rosto, o certo é apertar a mão assim. De geração para geração pode mudar tudo.
Provavelmente por causa de toda a tecnologia, de toda a pandemia, de tudo que já veio, daqui a pouco nós vamos se cumprimentar assim de longe, oi. Não vamos nem chegar perto um do outro, vamos fazer assim, que nem o japonês. Não sei. Então, eu posso até ensinar educação, mas isso não é intransponível. Isso não é indestrutível. Agora, se eu gastar mais tempo, não é que eu vou deixar de ensinar as outras coisas, não, mas se eu gastar mais tempo ensinando a fé para os meus filhos, eles serão indestrutíveis. E eles vão passar isso para os nossos netos e para os filhos dos filhos. E as nossas gerações serão protegidas e blindadas. E os nossos negócios, inclusive, já que estamos falando para empreendedores, nossos negócios serão inquebráveis. Eu já vi governo quebrar empresa, eu já vi crise quebrar empresa, eu já vi pandemia quebrar empresa. Agora, uma empresa com fé, de verdade, não uma empresa que tem um nome que parece ter fé, uma empresa que vive a fé é inquebrável. Um ser humano que vive a fé é inquebrável. Não é que não vão tentar quebrá-lo, vão. Não é que não vai doer, vai. Não é que não vão tentar, sim, mas não vai conseguir. Porque essa resistência, esse muro de proteção só vem com esse elemento milenar chamado fé. Milenar e espiritual. Ensina isso para os teus filhos. Ensina isso para os teus gestores. Ensina isso para os teus colaboradores e veja os resultados na tua vida e na tua família, nos teus negócios. Ensina isso para quem precisa andar do teu lado, que a fé é o teu valor principal. E você vai ver o quanto isso vai revolucionar a tua casa, a tua causa, teus resultados. Porque você acha o quê? Que tudo que eu passei na vida para chegar até aqui foi calculado. Não, tiveram surpresas e muitas más surpresas. E eu reagi como? Com fé. Primeiro com fé, depois com sabedoria. Porque no desespero você não consegue nem alcançar a sabedoria por causa das emoções emboladas. Você primeiro vai na fé. Você primeiro vai no Deus que resolve. Aí depois você pede, Senhor, agora me dá sabedoria para eu continuar daqui. A fé vai ser o teu salva-vidas. Vai ser o teu bote inflável no barco da vida. A fé vai ser o que vai te dar razão para continuar. Proteção para não ser destruído. Motivação para continuar caminhando. E se isso for passado para os teus filhos, eles vão passar pelas crises e problemas que qualquer ser humano passa, mas não vão sucumbir que nem outros seres humanos, porque a fé é irresistível, indestrutível, intransponível, e ela irá realizar o impossível na tua vida e nas tuas gerações. E tem mais. Hoje, como CEO do Instituto Destiny, a gente completou 10 anos de Instituto. Para quem ainda não assistiu o especial documentário de 10 anos do Instituto, está disponível no nosso canal do YouTube, não deixa de assistir. Porque ali eu conto muitos depoimentos de como a gente chegou até aqui. E nesses 10 anos de Instituto, parando para pensar em tudo que a gente vive hoje, se eu pudesse escolher só uma palavra para definir como chegamos até aqui, foi fé. Fé. Porque teve muita coisa que foi planejamento, claro, a gente é uma empresa. Teve muita coisa que foi sabedoria divina, claro, eu busco sabedoria todos os dias. Mas sabe os momentos mais críticos? Sabe aquele momento que você acha que não vai dar mais? Sabe aquele momento que a tragédia chega? Sabe aquele momento que a conta não bate? Sabe aquele momento que dá vontade de desistir? Aí foi a fé. Então quando você para pensar o que realmente fez você não parar, não largar o osso, não desistir, não parar na metade, foi o elemento milenar, infalível da fé. E esse é o maior legado
que a gente pode deixar para os outros e principalmente para a nossa família, para os nossos filhos. Eu quero te incentivar a ser uma pessoa que ensina a fé para os outros. Aqui eu entro já indo para o final, mas eu entro num alerta importante. A fé não pode ser ensinada nas salas de uma universidade. Ela é ensinada com exemplo. Esse é o problema. Aqui entra a maior dificuldade da fé. A fé não é uma leitura. Eu vou ler a Bíblia para você e você vai ter fé. Não é só isso. A fé é visualização. Os meus filhos, eles precisam me ver vivendo por fé para acreditar que eu sou um homem de fé. Quando nós começamos a construir a Terra Prometida, nós não tínhamos nem 30% do valor total. E você sabe como é que é a obra, né? Eles te dão um orçamento, o orçamento triplica quando começa a obra. O orçamento inicial que triplicou, a gente não tinha. Eu reuni meus filhos e falei assim, papai vai entrar num grande desafio, nós vamos começar a construir uma central de estúdios e vamos ajudar pessoas no Brasil e no mundo, 72 países vão ser alcançados. Aí meus filhos, que bom pai, muito bom, parabéns. Só tem um problema que eu quero que vocês saibam. O quê? Nós não temos o dinheiro para fazer isso. A minha mais velha falou, então para que vai fazer? Foi porque Deus mandou. E como é que Deus mandou se não tem dinheiro? Aí o meu segundo José falou assim, porque quando Deus manda, é Ele que manda o dinheiro. Eu falei, isso aí. E eu estou contando para vocês que eu não tenho dinheiro, porque quando a gente for inaugurar com tudo pronto, eu quero que vocês saibam o Deus que o papai serve. Eu vou falar para vocês aqui, construímos, com ou sem dinheiro, porque quando Deus fala, Ele vai cumprir. E meus filhos têm que ver isso. Eu não tenho que ler isso para eles, eles têm que ver isso na minha vida. Eu posso ter dinheiro para comprar um carro, eu posso ter dinheiro para comprar uma coisa, eu tenho dinheiro para comprar um monte de coisa, mas tem projetos que Deus me dá, e aliás, a maioria dos projetos que Deus nos dá, nós não temos condições de pagar, porque Ele quer mostrar, através da nossa fé, que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para quem acredita. Então saiba que a fé não vai ser ensinada você abrindo um livrinho e contando história. Vai ser você vivendo fé. Seus colaboradores só vão acreditar que você é um gestor de fé quando eles verem isso na tua vida. Seus filhos só vão acreditar que você é um pai ou uma mãe de fé quando verem isso na sua vida. Seus amigos só vão acreditar que você é um amigo de fé quando verem isso na sua vida. Ou seja, é o seu exemplo que vai manifestar a fé e convencer quem está do seu lado que você é da fé. Cleiton trabalhou comigo muitos anos. Quantas coisas nós fizemos sem condições só pela fé? Ele viu. Falava, Cleiton, isso aqui não temos como fazer, mas nós faremos porque Deus pediu. Obediência, a fé para obedecer, a fé de Abraão. Vamos usar a fé de Isaac, a fé de esperar o tempo certo, porque não é porque Deus falou hoje que vai acontecer amanhã. Então. Vamos usar a fé de Jacó, a fé de transformar, para transformar nesse período de espera, tudo que nosso caráter tem que melhorar. Se tem pecado para se arrepender, se arrepende e abandona. Se tem jeitinho para largar, larga esses jeitinhos, faz tudo. E vamos usar a fé de José para sobreviver até que a promessa se cumpra. E tudo que Deus me prometeu até hoje, coisas que pareciam impossíveis há 5, 7, 10 anos atrás, hoje já são realidade na minha mão. Então, quando Deus me fala coisas absurdas, que Ele continua me falando coisas absurdas para os próximos 10 anos, eu já não duvido mais, porque não dá para duvidar de um Deus que cumpre tudo que promete. Muito obrigado por me receberem. Deus abençoe vocês. Paz e prosperidade.